Mano, respira um pouco comigo antes de começar. Sério, respira. Porque hoje é Libra, e Libra não começa o dia correndo, não começa o dia atropelando o próprio coração. Libra começa sentindo. E hoje, mano, tem uma coisa muito importante acontecendo por dentro de você. Algo que talvez você nem consiga explicar direito, mas sente como um peso suave, uma pressão leve, quase como se alguém estivesse encostando a mão no seu peito e dizendo: "Ei, olha pra você." Libra, presta atenção. Você passou tempo demais tentando equilibrar o mundo lá fora, tentando ser a ponte entre pessoas, situações, decisões, expectativas. E enquanto fazia isso, você meio que foi deixando a si mesmo para depois. Sempre depois. Sempre quando der. Sempre quando sobrar. Só que hoje, não existe depois. Hoje é sobre agora. Hoje é sobre você. Hoje é sobre essa sua necessidade silenciosa de paz, de clareza, de leveza, mas também de firmeza. Porque Libra tem essa coisa linda e dolorosa ao mesmo tempo. O coração quer calma, mas a mente quer respostas. E quando essas duas coisas batem de frente, você fica travado. Fica pensando demais. Fica sentindo demais. Fica existindo demais dentro da própria cabeça. Mas hoje, não. Hoje eu quero te tirar um pouco desse labirinto interno. Hoje eu quero que você veja a si mesmo de verdade, sem se cobrar, sem se comparar, sem tentar equilibrar ninguém. Só você. Só seu ritmo. Só seu silêncio. Mano, você precisa ouvir isso. Você não é responsável por segurar o mundo dos outros. Você não é obrigado a estar sempre disponível. Você não é obrigado a agradar. Você não é obrigado a ser perfeito. Você não é obrigado a escolher rápido. Você não é obrigado a saber tudo. Hoje, Libra, você tem permissão, e quase uma missão, de olhar para dentro e simplesmente perguntar: o que eu realmente quero? Não o que é mais bonito. Não o que agrada mais gente. Não o que parece mais seguro. Mas o que vibra aí dentro quando você respira fundo. O que acalma sua alma quando você imagina. O que te devolve fé quando a vida pesa. E, mano, talvez você tenha esquecido disso. Porque quando Libra entra no modo automático, começa a viver em função do que é equilibrado, e não do que é verdadeiro. Começa a organizar o externo e abandonar o interno. Começa a sorrir para não decepcionar, começa a ceder para não perder, começa a se moldar para não ferir ninguém. Mas hoje, eu quero que você faça uma coisa simples. Simples, mas profunda. Sente um pouco essa sensação estranha aí dentro. Esse incômodo leve. Esse chamado silencioso. Esse pensamento que fica voltando desde ontem. Essa vontade de mudar algo, mesmo que você não saiba o que. Essa necessidade de um recomeço pequeno, íntimo, só seu. Porque esse é o seu tema de hoje. Recolher-se para se reorganizar. Mas não emocionalmente quebrado, não confuso, não fragilizado. Recolher-se porque você finalmente entende que não precisa mais reagir a tudo, que não precisa resolver tudo, que não precisa se colocar onde não cabe mais. Hoje a sua manhã é sobre clarear, é sobre filtrar, é sobre respirar, é sobre escolher com calma, é sobre deixar a intuição falar sem que a dúvida grite por cima. Libra, você não imagina o quanto a sua vida melhora quando você para de viver tentando manter tudo estável e começa a manter você estável. E a primeira coisa que isso muda é o seu olhar. Você começa a enxergar quem realmente merece ficar, quem realmente te respeita, quem realmente te vê. E principalmente, o que realmente te faz bem. Hoje você vai sentir isso acontecendo aos poucos. Como se tudo dentro de você estivesse se alinhando num ritmo mais suave, mais lúcido, mais seu. Mano, hoje é um dia de iluminação interna. E ela começa agora. Libra, deixa eu te falar uma parada importante antes de você seguir seu dia. Existe um tipo de silêncio que não te sufoca, ele te organiza. E hoje esse silêncio tá chamando teu nome. Mano, presta atenção. Tem uma coisa que você faz, quase sem perceber. Você sente o clima das pessoas antes de sentir o seu próprio. Você tenta entender o que o outro precisa, antes de entender o que você precisa. E isso até parece bonito, parece nobre, parece equilíbrio. Mas, na real, é exaustão disfarçada de gentileza. Hoje você vai perceber isso mais forte.
Vai perceber quando estiver prestes a responder algo só para deixar o clima leve. Quando estiver quase aceitando um pedido que não devia. Quando estiver com aquela sensação de mano, eu só queria paz. E é esse ponto que você precisa ver. Pedir paz não é fraqueza. É maturidade. Libra cresce quando aprende a dizer não. E cresce mais ainda quando aprende a dizer sim para si mesmo. Mas calma, não é sobre virar alguém frio, rígido, distante. É sobre tomar decisões que te devolvem vida, e não que te drenam. Porque tem gente, tem situação, tem energia, que te puxa tanto, mano, mas tanto, que quando você vê, já não sabe nem quem você era antes. Hoje é o contrário. Hoje é o dia em que você começa a sentir o retorno do foco, o retorno da clareza, o retorno da força interna que você achou que tinha sumido. Libra, olha para dentro um segundo. Você não tá cansado porque é sensível. Você tá cansado porque sente tudo e guarda tudo. E hoje eu quero te lembrar de uma coisa simples, mas poderosa. Você merece leveza sem precisar carregar o peso dos outros. E, mano, existe uma transformação acontecendo aí dentro, mesmo que você ainda não tenha percebido. Você tá ficando mais seletivo, mais consciente, mais intuitivo, mais conectado com aquilo que realmente importa. Sabe aquela sensação de acho que isso não serve mais para mim? Hoje ela vai bater. Sabe aquela vontade de organizar a própria vida do seu jeito? Hoje ela vai crescer. Sabe aquele incômodo leve quando você tenta forçar algo que já acabou? Hoje ele vai ficar impossível de ignorar. E isso não é crise. Isso é evolução. Libra, você sempre achou que precisava de aprovação. Mas, na verdade, o que você sempre precisou foi de honestidade interna. E hoje a vida tá te entregando justamente isso. Um espelho emocional onde você consegue se reconhecer sem distorção. Mano, vai com calma. Sério. Porque hoje, quanto mais você respira, mais você entende. Quanto mais você desacelera, mais você se encontra. Quanto mais você sente, mais você percebe que o equilíbrio que você busca nunca esteve nos outros, sempre esteve em você. E o mais impressionante, hoje você vai notar uma coragem diferente aparecendo. Uma coragem silenciosa. Uma coragem que não faz barulho, mas muda tudo por dentro. A coragem de ser você, sem pedir desculpas. E é aqui que seu dia começa a virar. Libra, deixa eu te contar uma verdade que talvez você evite admitir. Você sente quando está se perdendo de si mesmo. Sente quando está cedendo demais. Sente quando está se moldando para não criar ondas. Sente quando está diminuindo sua intensidade para caber no espaço dos outros. E hoje, esse sentimento vai bater diferente. Não como culpa, não como cobrança, mas como um chamado. Mano, presta atenção. Tem uma coisa dentro de você tentando falar há dias. Uma sensação quase invisível, quase sussurrada, te dizendo: eu mereço mais do que isso. Eu mereço mais de mim mesmo. Hoje você vai sentir isso com força. É como se você finalmente percebesse que o equilíbrio verdadeiro não é aquele que te deixa parado no meio do caminho. É aquele que te deixa inteiro. Libra, você sempre buscou harmonia, mas ninguém te contou que a primeira harmonia que você precisa construir é com a sua própria verdade. E verdade dói às vezes. Verdade ilumina. Verdade expõe. Verdade te obriga a ver o que você tentou ignorar. Mas hoje, mano, essa verdade vem com leveza. Ela não te empurra, ela te guia. Ela não te machuca, ela te liberta. Ela não te confunde, ela te direciona. E o mais interessante, a verdade que chega hoje não é sobre os outros. É sobre você. Sobre o que você deixou para depois. Sobre as escolhas que adiou. Sobre os limites que não colocou. Sobre as conversas que engoliu. Sobre a energia que te drenou. Sobre o carinho que você merecia e não recebeu. Sobre a força que você esqueceu que tinha. Mano, respira. Porque hoje é dia de resgate interno. E esse resgate não começa com ação. Começa com consciência. Você vai perceber que algumas coisas que antes te desestabilizavam, hoje já não têm o mesmo peso. Algumas pessoas que ocupavam muito espaço na sua mente, hoje já não conseguem te afetar tanto. Alguns medos que te travavam,
hoje já não te prendem. Sabe por quê? Porque Libra tem uma habilidade rara. Quando você decide que acabou, acaba mesmo. Quando você fecha uma porta internamente, ela não abre de novo. E hoje você fecha algumas. Não por raiva, não por orgulho, mas por maturidade. Libra, você está entrando numa fase de reconstrução emocional. E reconstrução não é sobre derrubar tudo, é sobre reorganizar, sobre realinhar, sobre tirar o excesso, sobre deixar sua alma respirar. Tem algo especial acontecendo aí dentro. Um tipo de clareza tranquila. Não aquela clareza impulsiva, de quem acorda e quer virar o mundo, mas a clareza profunda, de quem sabe exatamente o que não quer mais carregar. E quando Libra sabe o que não quer, tudo muda. Hoje você vai reparar nisso nos detalhes. Item na conversa que você responde diferente. Item no convite que você olha e pensa não preciso disso. Item na preocupação que perde força. Item no medo que diminui. Item na intuição que cresce. E, mano, talvez você ache que isso é coincidência. Mas não é. É você voltando para si. É você recuperando presença. É você sentindo sua própria energia de novo. É você lembrando que merece reciprocidade, merece paz, merece clareza, merece escolhas que te honram. E aí vem o ponto mais importante da sua manhã. Você não precisa escolher rápido. Você só precisa escolher consciente. E hoje, essa consciência tá brilhando dentro de você. Mesmo que pareça sutil, ela já mudou seu dia inteiro. Libra, continua respirando. Continua voltando para si. Continua deixando a intuição falar antes da dúvida. O dia ainda vai abrir muitas coisas para você. Libra, antes de eu continuar, respira de novo. Sério. Respira devagar, só para você sentir o que tá acontecendo aí dentro. Porque, mano, hoje não é um dia comum. Hoje é um daqueles dias em que a ficha cai silenciosamente, sem fazer escândalo, mas mudando tudo por dentro. E sabe qual é a ficha? A de que você não precisa mais mendigar equilíbrio. Você não precisa mais correr atrás de gente que só te procura quando precisa. Você não precisa mais aceitar migalhas emocionais só porque tem um coração bonito demais para ir embora. Hoje, Libra, seu coração tá mais claro. Sua mente tá mais limpa. Sua energia tá mais firme. E essa combinação, mano, essa combinação é perigosa para qualquer situação que tentava te manipular emocionalmente. Presta atenção. Tem algo que você sempre fez. Você tentava entender o lado do outro antes mesmo de entender o seu. Tentava justificar atitudes, suavizar palavras, diminuir impactos. Tentava ser diplomático, mesmo quando por dentro você estava carregando um peso que nem era seu. E hoje, isso muda. Não de um jeito agressivo, não de um jeito explosivo, mas de um jeito maduro, lúcido, consciente. Hoje você enxerga os desequilíbrios que antes você aceitava achando que era normal. Hoje você percebe quando alguém tira mais do que devolve. Hoje você identifica aquele padrão emocional que sempre te deixava inseguro. Hoje você olha para certas atitudes e pensa: mano, eu não preciso disso. E isso é libertador. Libra, você tem um coração grande, mas não tem obrigação nenhuma de desperdiçar ele com quem não sabe cuidar. E hoje você sente isso na pele. Não como raiva, mas como clareza. Uma clareza suave, mas definitiva. Aquela que não te faz explodir, te faz decidir. Aquela que não te faz discutir, te faz se afastar. Aquela que não te faz implorar, te faz escolher. Mano, sabe aquela sensação de que você tá finalmente tomando o volante da própria vida? Ela vai aparecer hoje. Talvez de manhã, talvez no meio da tarde, talvez só no fim do dia, mas vai aparecer. E quando aparecer, você vai perceber que passou tempo demais tentando manter relacionamentos, rotinas, conversas e pessoas que não estavam alinhadas com você. E aí vem o ponto mais profundo dessa manhã. Libra não quer perder ninguém, mas também não quer perder a si mesmo. E hoje você escolhe a si mesmo. Isso muda sua postura interna. Muda a forma como você distribui energia. Muda o jeito que você responde mensagens. Muda o tom que você usa nas conversas. Muda o que você aceita e o que você rejeita. Muda completamente a sua vibração. Mano, e quando Libra muda a própria vibração, o mundo responde.
É quase como se tudo ao redor começasse a se reorganizar automaticamente. Coisas que estavam travadas começam a fluir. Pessoas que você não via sentido começam a se afastar. Situações que te drenavam começam a perder força. E oportunidades começam a aparecer com mais nitidez. Porque quando você volta para si, a vida volta para você. Hoje você vai sentir uma confiança silenciosa nascendo. Uma calma estranha. Uma certeza sem barulho. E ela vem acompanhada de uma percepção nova. Você não precisa provar nada para ninguém. Nem seu valor, nem sua intenção, nem seu amor, nem sua lealdade, nem sua verdade. Quem merece você, percebe. Quem não merece, se perde. Simples assim. Libra, essa manhã tá te preparando para algo grande, e não é externo. É interno. É você finalmente entrando num estado emocional onde nada que é pequeno te derruba. Onde nada que é raso te confunde. Onde nada que é instável te controla. Hoje você entende que equilíbrio não é ficar parado. É saber quando avançar sem perder a si mesmo. Mano, mantenha essa energia com você. Porque o que ainda vai acontecer até o fim do dia depende exatamente disso. Dessa paz firme que tá nascendo aí dentro. Libra, chegamos na parte mais íntima da sua manhã. E, mano, essa parte é diferente. É aquela que não fala com o mundo. Não fala com expectativas. Não fala com cobranças. Fala só com você, com a parte mais silenciosa, mais sensível, mais verdadeira que você tem. Respira fundo mais uma vez. Porque agora é sobre o que você sente, mas nunca diz. É sobre aquilo que você carrega, mas nunca mostra. É sobre o peso leve que ninguém percebe, e o peso pesado que você disfarça. Libra, deixa eu te perguntar uma coisa que talvez você nunca parou para responder de verdade. Quando foi a última vez que você se escolheu sem hesitar? Sem medir impacto? Sem pensar no que os outros iam achar? Sem ter medo de decepcionar? Sem tentar prever todas as consequências? Quando foi a última vez que você olhou para sua própria necessidade e disse: "Mano, eu vou cuidar de mim primeiro"? Talvez faça tempo. Talvez você nem lembre. Talvez você nunca tenha feito isso completamente. E é exatamente por isso que a energia do seu dia é tão importante. Ela tá te dando essa chance. A chance de voltar para si. De colocar suas emoções no centro, não na periferia. De tratar sua sensibilidade como força, e não fraqueza. De entender que equilíbrio não é ausência de conflito, é presença de verdade. Mano, você é um dos signos mais intuitivos que existem, mas a sua intuição só funciona quando você não tá se sabotando para agradar os outros. E hoje, olha que ironia bonita. Você não tá tentando agradar ninguém. Hoje você só quer entender o que tá acontecendo aí dentro. E isso é o primeiro passo da sua cura emocional. Libra, tem algo especial acontecendo com você. Uma espécie de redenção interna. Uma limpeza emocional. Um realinhamento silencioso que te devolve poder, foco, clareza e, principalmente, dignidade emocional. Porque hoje você entende que item não vai mais aceitar metades. Item não vai mais carregar o que não é seu. Item não vai mais tentar segurar o que já caiu. Item não vai mais lutar onde ninguém luta por você. Item não vai mais se colocar em segundo plano só para manter a paz. E essa decisão, pequena, interna, sutil, muda absolutamente tudo. Você começa a se tratar com mais cuidado. Começa a se ouvir com mais carinho. Começa a se proteger com mais consciência. Começa a escolher com mais lucidez. Começa a respirar com mais leveza. E aí vem o ponto final dessa manhã. Um ponto que você precisa guardar com força. Hoje você não precisa ser forte. Precisa ser verdadeiro. A força vem depois. A força vem quando você se respeita. A força vem quando você para de fingir. A força vem quando você honra o que sente. A força vem quando você escolhe a si mesmo. E hoje, você escolheu. Mesmo sem perceber. Mesmo sem anunciar. Mesmo sem fazer barulho. Libra, seu dia vai fluir de um jeito que você nem espera. As respostas vão vir. A clareza vai aumentar. O coração vai acalmar.
E a vida vai te entregar exatamente aquilo que combina com essa nova energia que você acabou de assumir. Você fez o mais importante. Voltou para si. Agora, deixa o resto acontecer. Volta aqui às 20 horas, porque a história de hoje vai falar contigo.